hoje eu tô aqui para falar sobre o nosso penúltimo assunto da sériezinha Tudo sobre Cozinhas, e nós vamos falar hoje sobre bancadas de cozinha. Então, não perca, fica aqui ligadinho no canal, vem comigo, vamos começar. Bom, gente, e falar de bancada, além de ser um assunto gostoso, a gente tem que primeiro pensar, como eu sempre digo, no planejamento. Então, na cozinha a gente sabe que tem pelo menos 3 tipos de bancada que eu vou estar especificando para vocês, mas primeiro nós vamos falar sobre planejamento. Quando a gente fala de bancada, a gente pensa em quê? Que é um lugar que você vai estar preparando, né, os alimentos. Muitas vezes você pode também utilizar bancadas para fazer refeições. E a gente sabe que, além de bonita, ela tem que ser funcional e confortável. Dependendo do uso que você quer dar para a bancada, ela pode ter diferentes alturas e também pode ser composta aí de diversos materiais. A gente pode utilizar o silestone, granito, marmoglass, nanoglass, uma infinidade de pedras naturais ou sintéticas. Mas a gente sabe que tem restrições que eu vou estar falando para vocês tudo direitinho no vídeo sobre pedras para a bancada. Bom, gente, e o que uma bancada tem que ter? A sua bancada, ela deve ter um material que seja de fácil limpeza, que tenha durabilidade, tenha baixa porosidade, que tenha um design bacana e principalmente praticidade. Então nós vamos começar falando sobre a questão da limpeza, né? Hoje em dia a gente sabe que tem pedras com tratamentos antibacteriostático, acho que é assim que fala, né, que é aquele tratamento antifungos, né, que proporciona uma higiene, que eu vou estar falando também no vídeo sobre pedras para as bancadas. Então é interessante você ter um material que seja de fácil higienização. E quando a gente fala de pedras, a gente tem uma palavrinha que a gente gosta muito de usar, que é a questão da durabilidade. Então você tem uma pedra que ela vai aí proporcionar para você durabilidade por muitos anos, a gente sabe que é super interessante quando a gente está falando de custo. Então a durabilidade dessa pedra, você tem que pesquisar bem o tipo de pedra que suporte impactos, que não risca, não mancha. A gente está falando de custo, né? Porque aí você tem que comprar um material, pensar no material para sua bancada que ele dure aí por muitos anos, né? Tudo isso faz parte aí de você manter a durabilidade da pedra com o passar dos anos, porque senão você vai ter prejuízo, e a gente sabe que esse tipo de material eles têm um custo elevado, principalmente quando você escolhe uma pedra realmente com alta resistência. E quando a gente fala de baixa porosidade, a gente está falando com relação às infiltrações, né? Manchas, infiltrações ou sujeiras. Então é importante também a gente pensar nesse tipo de aspecto. E quando a gente fala de praticidade, a gente está falando da relação aí do funcional, né? Quando você está ali preparando alimentos, trabalhando com utensílios, então você tem que ter uma pedra aí e fazer uma bancada bem interessante. Você tem que fazer um espaço que ele seja bem aproveitado para você não ter dor de cabeça aí no futuro, depois que a pedra já estiver instalada. E quando a gente fala de design, a gente sabe que é para agregar aí valor ao imóvel, né? A gente sabe que as pedras elas têm uma função aí super importante, tanto na cozinha quanto nos banheiros, então ela faz toda a diferença. Não é bonito quando você chega numa casa e vê um lavabo incrível com uma pedra incrível, ou então um espaço gourmet, uma cozinha como essa que a gente está aqui, e se depara com um silestone desse lindo, fosco e vermelho, faz toda a diferença, né? Então é super interessante a gente estar pensando nessas questões de design também. Bom, gente, e quando a gente está falando de passagens mínimas, quando a gente está falando de circulação, bom, gente, e outro assunto super importante quando a gente fala aí de bancadas é que quando, por exemplo, você utiliza a bancada como uma ilha, é interessante você pensar na circulação correta para que o seu ambiente seja funcional e você tenha uma melhor praticidade no desempenho aí das funções do dia a dia. Como vocês podem perceber, eu tenho um espaço suficiente aqui para circular, para fazer uma realização de tarefas, para abrir uma gaveta, para abrir o armário, né? Então a gente tem aí, ó, uma circulação adequada. Mesmo quando a portinha aqui do armário estiver aberta, eu vou ter espaço suficiente para ter mais uma pessoa aqui do meu lado, ou eu poder fazer alguma atividade sozinha, né, com mais praticidade. Então, quando a gente fala de circulação, a gente tem que lembrar também
de passagens mínimas. Então vamos lá, para passagem mínima de uma pessoa, pelo menos 60 centímetros, para 2 pessoas, 1,20 e pelo menos 76 centímetros aí para a pessoa abaixar, né? Principalmente quando se trata de gavetas que ficam mais na parte de baixo. E nós vamos falar também sobre a norma 90-50, quando a gente fala de pessoas que têm necessidades físicas. É muito importante não esquecermos desses detalhes, mesmo que você não tenha nenhum deficiente na sua casa, mas eu falo por experiência própria. Quando eu quebrei meu pé, na minha lua de mel, lá no Rio de Janeiro, no primeiro dia que eu cheguei de viagem lá, quebrei o pé, infelizmente. Mas o que eu passei? Passei muito aperto, principalmente quando se tratava de porta e de circulação. Então, gente, eu acho que hoje em dia a gente tem que pensar não somente nessas pessoas que já têm algum tipo de deficiência, mas que porventura a gente possa, sei lá, claro que a gente não quer que isso aconteça, mas se um dia acontecer com alguém da nossa família ou com a gente, porque todos nós estamos sujeitos, né, a qualquer acidente na vida. Então nós já temos que pensar nessa questão de acessibilidade, que é muito importante. Depois eu vou fazer um vídeo falando só sobre isso. E quando a gente está falando de deficientes ou de cadeira de rodas, principalmente quando você tem uma cozinha, a gente tem que lembrar pelo menos aí de deixar 1,50 de diâmetro para que essa pessoa possa rodar a cadeira, né, se movimentar certinho, para poder aí também ter um bom desempenho nas funções, né? Porque a gente sabe que às vezes a pessoa tem deficiência, mas ela pode realizar diversos tipos de tarefas. Gente, e agora eu vou falar para vocês sobre os materiais para as bancadas. Então, o primeiro material que a gente vai falar é sobre o granito. O granito, ele é uma pedra aí natural, ele é poroso, tem algumas desvantagens, como manchar fácil, né? Alguns ácidos não podem nem pensar em encostar, alguns granitos podem arranhar com alumínio, então tem essas desvantagens. Ele também tem uma outra desvantagem, que é com relação à tonalidade. Ele não tem aquela tonalidade homogênea como as outras pedras, como essa daqui do Silestone, por exemplo, né? Porque ele é uma peça que acaba que ele tem cheio aquelas pintinhas, mas ele é uma pedra super resistente, principalmente com relação a ser uma pedra dura, né? E também tem baixo custo, que é o que facilita aí na hora da escolha, né? Tem uma gama de cores incríveis também. Sabendo fazer uma composição bacana, você consegue deixar uma cozinha muito bonita. Tem muita gente que gosta aí do marrom absoluto, do preto absoluto. Então tem umas cores muito bacanas, umas cores incríveis, né? Que você pode estar vendo direitinho aí qual que se encaixa melhor na sua cozinha, mas sabendo que ele tem essas desvantagens. Outro material que a gente tem são os laminados, principalmente quando a gente fala daqueles armários, aqueles Itatiaia, que vem aqueles gabinetezinhos e aí vem o balcãozinho. Então, aquilo ali é uma superfície de laminado, ele imita ali um tipo de pedra. A desvantagem dele é que ele não suporta temperaturas e nem umidade, ele lasca muito fácil aquelas fitinhas que ficam dos lados, né? Então ele acaba que ele solta quando você utiliza muita pano úmido, ou mesmo que você molhe ou lave. Essa daí é uma desvantagem. E uma vantagem dele é questão de limpeza, é muito fácil de limpar, é só passar um paninho com veja que já está tudo limpo. Bom, outro material que a gente tem são os mármores, mas os mármores não são indicados para a cozinha, tá? Eu tô falando deles só para deixar claro, porque tem muita gente ainda confunde e acaba que às vezes compra até errado. Mas o mármore, ele não é indicado, principalmente por ser um material muito poroso, ou seja, ele não suporta ver água, né? Que aí infiltra tudo, mancha tudo, então não é legal.
Outro material que a gente tem também que fica muito bonito, mas não é indicado, é a madeira. A madeira ela precisa de uma manutenção muito grande e de um tipo de impermeabilização que mantenha ela resistente, né, para que ela não incha, mas eu particularmente não indico, apesar dela ser muito bonita. Outro material é o porcelanato. O porcelanato, falei para vocês dele semana passada no vídeo anterior, que é sobre pisos. Eles podem ser usados para instalação de bancadas. Então você contrata uma pessoa que tem uma excelente mão de obra, que ele vai fazer uma bancada incrível para você de porcelanato, porque o porcelanato ele também é uma peça de alta resistência e cada vez mais eles vêm avançando aí na tecnologia com essa alta resistência. Ele é um material praticamente não poroso. Então essa é uma vantagem muito grande, né? Desde que você contrate um bom profissional para fazer os acabamentos e os arremates tudo certinho, eu indico porcelanato. Mas particularmente eu acho que uma pedra fica muito mais bonito, mesmo que ela seja uma pedra sintética como esse daqui, que é o Silestone vermelho fosco. E outro material que é muito queridinho também, que facilita a higienização, é muito utilizado nas cozinhas aí de estilos industriais, que é o aço inox. A vantagem do aço inox é essa que eu acabei de falar para vocês, que é a questão da higienização. Ele é muito bonito, ele transmite uma sensação de limpeza, de modernidade, mas ele tem uma desvantagem que é com relação a impactos, né? Ele é muito resistente, principalmente em questão de oxidação. Ele é resistente, ao contrário de que algumas pessoas pensam, mas ele tem essa desvantagem que é com relação a impactos. É muito fácil você, se você bater com alguma coisa, dar um impacto nele com uma panela, alguma coisa, ele vai amassar. Isso aí é uma desvantagem, mas é um material muito bonito. Particularmente eu gosto muito e faz uma composição super interessante com outros materiais. E é isso, gostaram das dicas? Então não perca o próximo vídeo, Pedras para as Bancadas. Não esqueça de dar um joinha para ajudar na divulgação e inscreva-se aqui no canal. Até mais, beijão!